existe uma linha muito fina entre a sensação de segurança dentro da nossa própria casa e o pavor absoluto de descobrir que não estamos sozinhos. Muito antes de conhecer meu marido, eu e minha melhor amiga, Sabrina, costumávamos ignorar o Dia dos Namorados fazendo nossas próprias maratonas de filmes. Já que éramos solteiras na época, era para ser só mais uma daquelas madrugadas monótonas de sempre. Mas o dia 12 de junho de 2016 nos provou que o mal às vezes não avisa quando vai entrar. Ele simplesmente espreita na escuridão do quintal. Naquela noite, nós não saímos para restaurante nenhum. Apenas compramos lanches, refrigerantes e vários petiscos. Não bebíamos álcool, então o plano era apenas ficar na casa dela, já que os pais de Sabrina tinham saído para um jantar romântico. Terminamos de assistir a 2 filmes seguidos e Sabrina levantou para ir até a cozinha pegar gelo e colocar uma pipoca no micro-ondas. Enquanto isso, fiquei no quarto deitada na cama, procurando nossa próxima opção na televisão e trocando mensagens no celular. De repente, escuto um barulho alto, um baque seco vindo do chão. É inconfundível o som de um corpo caindo e batendo direto nos azulejos. Não sei bem o porquê, mas só consegui gritar perguntando se estava tudo bem com ela. Não escutei mais nada além daquilo. Nenhum ruído de vidro quebrando ou prato caindo. Nada. Pergunto de novo enquanto já vou levantando rápido da cama. Como Sabrina não respondia, saí do quarto correndo. Chegando à cozinha, o que vi é uma cena que nunca mais consegui tirar da minha cabeça. Algo que plantou em mim um terror paralisante que jamais achei que fosse sentir na vida. Minha amiga estava caída no chão, olhando fixamente na minha direção, estendendo as mãos no ar. A boca dela estava escancarada, como se tentasse gritar com todas as forças, mas de lá não saía som algum. Percebi rapidamente que ela não estava apenas em choque, tinha algo puxando Sabrina. Estavam arrastando a coitada com muita força lá para o fundo da casa, direto para a porta do quintal. Metade do corpo dela já estava sumindo na parte escura da residência, pois ela não tinha acendido a luz daquele lugar. Me assustei como nunca antes, mas não fiquei congelada. Corri, agarrei Sabrina pelos 2 braços e puxei com força contra o meu peito. Surpreendentemente, não tive dificuldade em trazer ela de volta para dentro da cozinha. Exatamente no momento em que abracei minha amiga, nós duas escutamos a porta do quintal bater forte, trancando de vez. Alguém tinha saído correndo. Escutei perfeitamente o som pesado batendo no chão. Eram passos rápidos demais para ser apenas uma pessoa comum fugindo. Levantei em um pulo. Agora sim, Sabrina tinha começado a chorar de forma desesperada. Mesmo apavorada, corri para acender as luzes da área externa, tentando ver quem tinha feito aquilo. O quintal de Sabrina era completamente fechado por muros altos e coberto em cima. Além disso, nós não tínhamos escutado o portão de ferro do corredor abrir em nenhum momento, e ele sempre fazia um barulho ensurdecedor. Arrumei uma coragem que nem sei de onde veio e saí pelo quintal vasculhando todos os cantos. O lugar nem era grande. Não existia ponto cego para alguém se esconder. Fui até o corredor lateral, revisei a entrada e o cadeado continuava trancado do mesmo jeito. Era impossível alguém ter entrado ou saído por ali. Quando voltei para a cozinha, Sabrina continuava encolhida no piso. Com todo o caos não tinha reparado antes, mas as pernas dela, bem na altura das panturrilhas, sangravam bastante. Acho que pelo choque extremo, ela também não tinha notado os ferimentos. Ajudei Sabrina a levantar e perguntei se ela tinha conseguido enxergar o rosto do invasor enquanto buscava panos molhados e sabão na pia. Ela tentava balbuciar alguma palavra, mas a voz não saía. O estado de choque era total. Comecei a limpar o ferimento e vi que eram arranhões muito profundos. Desciam desde o joelho e chegavam quase no tornozelo. Eram 4 linhas paralelas muito marcadas, rasgando as 2 pernas dela. Quando Sabrina olhou para baixo e viu os próprios machucados, acho que a ficha caiu. O pavor tomou conta de vez. Ela começou a gritar, soltando um choro dolorido, daquele tipo que dá um nó no estômago de quem escuta. Naquela noite inteira, Sabrina não conseguiu formular uma única frase. Pedi um carro de aplicativo e levei ela direto para um hospital que tinha emergência 24 horas. No trajeto, liguei para os pais dela, avisando que estávamos a caminho do médico.
Mas admiti que não fazia ideia do que tinha atacado a filha deles. Afirmei com todas as letras que o quintal estava vazio e trancado. Quando chegamos no hospital, os pais dela já aguardavam na porta. A mãe de Sabrina acompanhou a filha no consultório médico, enquanto o pai ficou comigo na recepção, escutando atentamente tudo isso que acabei de relatar. A madrugada avançou. Os médicos limparam e fecharam os ferimentos, mas o estado psicológico dela continuava um mistério. Cerca de 1 hora depois, a mãe de Sabrina sai do consultório médico, senta na cadeira ao meu lado e vira para mim com uma expressão de total estranheza. Helena, o que Sabrina te disse sobre o cachorro? Fiquei completamente perdida com a pergunta. Que cachorro? Respondi confusa. Como assim você não sabe? Ela me disse que você a salvou do cachorro, que vocês duas deram de cara com o bicho, que você correu para o quintal para espantar ele. Helena, me diga por favor como ela te descreveu esse bicho. Preciso ter certeza do que estou ouvindo. Para os pais dela, repeti a exata mesma versão. Não vi quem estava arrastando Sabrina, apenas a puxei de volta. Falei para a senhora. Me desculpe, mas não faço ideia de qual animal a senhora fala. Só vi que alguém queria tirar Sabrina de casa no escuro. De qual cachorro estamos falando? A mãe, tremendo e olhando para o marido, explicou. Ela me disse que viu um cachorro enorme entrando na cozinha. O bicho estava em pé, andando sobre 2 patas. Ele foi até ela, cravou as garras nas pernas, depois agarrou pelos braços e começou a arrastar ela para o quintal. Sabrina disse que caiu e perdeu a voz de tanto pavor. Falou que você salvou a vida dela. Filha, me diz que Sabrina está delirando pelo trauma. Diz que isso não é verdade. Nesse exato momento, meu sangue gelou. Não conseguia acreditar naquilo, mas a negação logo deu espaço para a lógica assustadora. Se fosse mentira ou alucinação, como explicava o som dos passos rápidos fugindo? Aquilo não era uma pessoa correndo, eram patas pesadas batendo no chão da área externa, sem falar naquelas 4 linhas rasgadas nas 2 pernas dela. Expliquei minhas suspeitas para os pais, que, naturalmente, tiveram muita dificuldade em engolir uma história sobre uma criatura absurda daquelas. Eu mesma duvidaria se não estivesse lá. Mas a verdade nua e crua é que Sabrina não teria nenhum motivo para inventar algo tão macabro. Passei os 10 dias seguintes sem ver nem falar com minha melhor amiga. Ela se trancou para o mundo. Iniciou um tratamento psicológico intensivo e imediato, o que ajudou a estabilizar a mente dela. Semanas depois voltamos a conversar aos poucos, mas o assunto daquela noite era proibido. Só muitos meses depois, Sabrina finalmente tocou no assunto. Sem que perguntasse nada, ela desabafou. A versão dela foi exatamente a mesma que a mãe contou no hospital, mas com um detalhe a mais, que ainda me dá arrepios. Ela disse que quando chegou na sala de jantar escura que dá acesso ao quintal, escutou passos estranhos, como se fossem pés descalços caminhando ao redor da mesa. Ao virar o rosto devagar, ela viu a silhueta da criatura. Era um bicho escuro, gigantesco, parado nas patas traseiras. O formato da cabeça lembrava vagamente um cão, mas a anatomia do corpo definitivamente não era a de um animal comum. Ela tremia tanto ao lembrar que pedi para parar imediatamente. Avisei que a mãe dela já tinha me atualizado sobre os detalhes e selamos um pacto silencioso de nunca mais mencionar aquele pesadelo. Aquela noite quase destruiu a sanidade de Sabrina, mas, ironicamente, enfrentar aquele terror absoluto uniu nós duas para o resto da vida. Hoje continuamos inseparáveis, mas confesso a vocês, desde aquela madrugada, nunca mais consegui olhar para a escuridão de um quintal aberto sem imaginar que existe algo ali, de pé, esperando apenas a luz apagar para dar o primeiro passo. Muitos acreditam que as almas ficam presas neste mundo por causa de assuntos inacabados. Mas eu aprendi, da maneira mais dolorosa e assustadora possível, que às vezes os espíritos continuam presos no nosso ambiente, apenas porque nós mesmos não temos a coragem de deixá-los partir. Quero ir direto ao ponto. Não quero dar voltas e acabar confundindo a cabeça de vocês com detalhes da minha vida que talvez não importem muito agora. E se eu não quero que meu nome seja dito neste relato, não é por minha causa,
mas sim por causa de toda a família do meu namorado. Nós estávamos juntos há 2 anos, num namoro muito sério, e de um modo geral, a gente estava muito bem na nossa relação. Ele era um rapaz que sempre buscava crescer na vida, nunca fazia mal a ninguém. E isso mesmo vindo de uma família totalmente desestruturada e problemática. A mãe dele abandonou os dois, ele e o pai, quando ele tinha apenas 5 aninhos de idade. E o pai dele, bom, acabou se afundando em muitos vícios pesados. As tias, os tios, os avós, todos eles eram pessoas que se aproveitavam bastante da situação difícil e fragilizada em que ele vivia. E se estou contando todo esse passado para vocês, é para que consigam entender o real motivo que fez a gente tomar a decisão de morar na mesma casa. Nós tínhamos a intenção de alugar um cantinho só nosso, porque eu morava com minha mãe e nós não queríamos ser um peso para ela de forma alguma. Porém, minha mãe gostava demais do meu namorado. Vamos chamar ele de Lucas, e não queria de jeito nenhum que ele ficasse sozinho na casa onde ele morava, lidando com tudo aquilo. Nós tínhamos 21 anos de idade naquela época. Ele estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Estava conseguindo se dar muito bem na vida. E mesmo passando por tanta dificuldade, Lucas não tinha coragem de dizer um simples não para a família quando eles iam pedir dinheiro. Claro que eram aquele tipo de parente que pegava emprestado e nunca devolvia um único centavo. Ele andava com a cabeça cheia de problemas e muito estressado, pensando em sair de lá, procurando um lugar para a gente alugar, além de ter que lidar com a faculdade e as cobranças do emprego. Foi por tudo isso que minha mãe disse para ele fazer as malas e se mudar para nossa casa, pelo menos enquanto tentávamos resolver essas questões do aluguel. Ela não queria que ele passasse mais pelos mesmos traumas que ela tinha enfrentado na infância. Ela passou por algo bem parecido com a família no passado, e foi por esse motivo nobre que começamos a viver todos juntos. De qualquer maneira, não ia demorar muito para arrumarmos as coisas e sair dali. Eu também tinha meu emprego fixo, e era só uma questão de tempo até encontrar um local adequado para nós dois. E as coisas aconteceram exatamente do jeito que vou contar para vocês agora. Ele se mudou de vez para nossa casa. Conseguiu comprar um carro muito bonito, pelo qual a gente pegou um carinho enorme, porque aquele veículo era a prova viva de que nós estávamos vencendo na vida juntos. E o tempo foi passando. A família dele continuava procurando por ele, ligando sem parar para o celular, mas eles não faziam a menor ideia de para onde ele tinha ido morar. Ele continuava frequentando a faculdade e indo bater o ponto no trabalho. Eu também fazia a mesma rotina. E numa dessas muitas vezes em que ele estava no trabalho, aos 21 anos, pouco antes de a pandemia estourar no mundo, Lucas acabou falecendo. Claro que, com muita tristeza no peito, a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um. Mas nós não conseguimos explicar como nem o porquê de ele ter tido uma parada cardíaca fulminante tão jovem. Ele tinha tanta vontade de viver e era uma pessoa aparentemente muito saudável em todos os sentidos físicos, menos na parte emocional, é claro. Isso eu não posso negar para vocês, mesmo que ele parecesse estar melhorando bastante graças às coisas que estava conquistando. E desde o dia em que ele faleceu, não vou ficar aqui contando todos os problemas enormes e as brigas que aconteceram com a família dele, já que isso não é o principal da história agora. Mas a verdade é que foram situações muito desgastantes. Durante os primeiros 2 meses de luto, eu acreditava ouvir os passos dele caminhando de noite pela casa, ou acordar assustada de madrugada, escutando ele chamar meu nome, que depois percebi que eram apenas sonhos muito reais, ou ainda ouvir ele mexendo nas coisas para ir trabalhar, exatamente do jeito que fazia quando estava vivo. Tudo isso eu achava que era parte do meu processo doloroso de luto. Por esse motivo eu nunca fazia o esforço de me levantar da cama, acender as luzes do corredor ou ir procurar por ele nos cômodos. Não sei explicar direito o porquê. Além do mais, sempre que eu abria os olhos na escuridão, não dava para escutar mais barulho nenhum. Por isso eu continuava acreditando firmemente que eram apenas sonhos ruins, mas mesmo assim, tudo aquilo doía demais no meu peito. Os meses foram se arrastando, e essas coisas estranhas eu sempre guardei apenas para mim, no silêncio.
Não via nenhuma razão lógica para sair contando aos outros e me passarem por louca. Porém, quando eu já estava me sentindo cada vez mais tranquila, aceitando a dura ideia de que ele não estaria mais presente na minha vida, de que tinha ido embora para sempre, chegou a acontecer mais de uma vez de eu chegar em casa e encontrar ele na janela. Ele ficava espiando do lado de dentro do quarto. E não era de um jeito escondido ou discreto. Era completamente em pé, bem no meio da cortina e do vidro, me observando fixamente enquanto eu chegava do trabalho. Eu olhava para ele da calçada, mas era de uma forma tão nítida e real que eu até entrava correndo pela porta com muita pressa. Procurava por ele pelos cantos, porque aquilo me fazia duvidar lá no fundo de que ele realmente tivesse morrido. Minha mãe sempre notou que eu entrava correndo em casa de forma desesperada, mexendo bruscamente nas cortinas, abrindo as janelas, procurando por algo invisível. Mas eu nunca dizia uma palavra sequer. Nunca contei o que estava procurando com tanto desespero. Aconteceu também em outra ocasião. Eu estava sentada dentro do meu quarto e ele estava parado em pé, no batente da cozinha, com o olhar fixo em mim. De tantas vezes que acabava vendo o rosto dele, já começava a colocar na minha cabeça que aquilo também era normal quando a gente passa pelo trauma de perder alguém que ama muito. Pensava que não devia dar tanta atenção para peças que minha própria mente poderia estar pregando. No entanto, teve uma ocasião específica que me marcou muito. Eu estava no meu quarto, arrumando umas papeladas e organizando umas coisas para o trabalho do dia seguinte. Já era noite fechada. Me afastei um pouco da mesa de estudos. Levantei da cadeira e lá estava ele na minha cama. Ele estava sentado no colchão, com uma expressão no rosto que devo ter visto apenas umas 2 vezes na vida toda, naquelas épocas sombrias em que as coisas na casa dele ficavam da pior maneira possível. Ele estava chorando intensamente, enquanto olhava bem no fundo dos meus olhos. E essa foi a vez em que o tive mais perto de mim. Ele estava a poucos passos de distância, quase de frente para mim. O rosto dele estava vermelho pelo choro, mas a pele mantinha uma palidez assustadora. Ele estava ali, na beirada da cama, me olhando de baixo para cima, até porque sou uma mulher um pouco alta de estatura. Ver ele daquele jeito, não vou mentir para vocês de forma alguma, me deixou com muito mais medo do que todas as outras vezes. Eu conseguia escutar ele soluçando bem baixinho, como se estivesse querendo me falar alguma coisa muito urgente, me dar um último recado. Saí correndo dali no mesmo segundo, gritando por minha mãe pela casa, dizendo aos prantos que tinha acabado de ver Lucas. Falei que ele estava lá dentro do meu quarto, que o vi chorando. Desabafei tudo aquilo de uma vez. Lá na sala, abraçando minha mãe bem forte, tentando arrancar aquele medo gelado e o susto enorme, comecei a sentir uma tristeza gigantesca por ele. Parando para pensar bem com a cabeça no lugar, eu não tinha motivos lógicos para sentir medo dele. Me lembro perfeitamente que minha mãe disse naquela mesma noite que eu precisava ser forte e deixar ele partir em paz. Eu tinha certeza absoluta de que ela ia achar a mesma coisa que eu achava antes, que tudo aquilo era apenas fruto do luto. Só que, misturada com o medo, com a emoção incontrolável e o fato de ter visto o rosto dele de forma tão clara e perto de mim, falei para ela que não era coisa da minha cabeça. Jurei que tinha visto ele de verdade, em carne e osso. Pedi muito para que a gente fosse juntas até o quarto, para ela ver com os próprios olhos que ele tinha voltado. Foi então que minha mãe olhou fundo nos meus olhos, naquela mesma noite, e disse: "Minha filha, já faz 1 mês, ou até um pouco mais, que eu fico escutando você falar sozinha enquanto dorme. Ouço você conversando com ele nas madrugadas, mas eu preciso te contar uma coisa muito séria. Eu já não escuto apenas a sua voz. Ele também te responde. Já faz várias noites seguidas que eu escuto a voz dele lá dentro do seu quarto também. Eu não abro a porta nem nada disso. Só viro as costas e saio de perto. E vou ser totalmente sincera com você. Isso me dá um medo terrível. Ele nunca foi e nunca será um menino ruim, mesmo que não esteja mais aqui com a gente. Mas é justamente isso. Ele já não deveria mais estar aqui neste plano. E eu sei que, se ele continua preso aqui, é por sua causa.
Mas não sinta que a culpa é sua, está bem? Ninguém nesse mundo queria que ele tivesse partido tão cedo. Ela me revelou também que muitas vezes durante o dia, naqueles momentos em que eu não estava em casa, de repente, a casa inteira começava a cheirar aquele perfume marcante que ele usava sempre. O cheiro invadia o ar de um jeito tão forte e repentino que parecia que ele ainda estava andando pelos corredores. E isso era um detalhe que eu mesma já tinha notado várias vezes ao longo das semanas. Percebi naquele exato momento que todas as vezes em que fingia não ter visto ele, e todas as vezes que mentia para mim mesma pensando ser só questão de tempo até aceitar a morte dele e seguir com a vida em frente, não era verdade. Ele ainda estava lá comigo. Continuava dentro da nossa casa, bem ali respirando o mesmo ar que a gente. Na verdade, era minha mãe quem escutava ele falando de noite e sentia o perfume nos ambientes. Eu apenas conseguia ver o vulto e a forma dele. Também acho que sentia o cheiro às vezes, mas não me lembro de ter escutado a voz dele com clareza estando acordada, a não ser naquelas vezes em que achava estar tendo um sonho lúcido. O que foi que eu falei com ele enquanto estava dormindo? Isso, obviamente, também não consigo me lembrar de jeito nenhum, mas pensando bem sobre isso hoje, talvez tenha sido muito melhor assim, sem memórias daquelas conversas. Sei perfeitamente que ele acabou indo embora da vida, deixando muitas coisas sem falar. Muitas coisas que ficaram pendentes e por fazer. Eu também queria ter tido a chance de dizer tantas coisas importantes para ele. Mas minha mãe estava certíssima. Ele já não deveria mais estar preso aqui nesta casa. Precisava ir para a luz e descansar em paz. E pensando que talvez lá num futuro distante eu volte a ver o rosto dele de novo, quando chegar a minha própria vez de deixar este mundo terreno, ficou um pouco mais fácil aceitar as coisas. Deixei que minha mãe organizasse uma pequena missa de intenção para a alma dele. Ela acendeu algumas velas por várias noites seguidas, e depois que ela terminou as orações, aquela foi a última vez que os meus olhos encontraram os dele. Minha mãe escutou a voz dele no quarto por uma última vez num dia qualquer depois da missa, e a nossa casa, de um dia para o outro, simplesmente parou de cheirar aquele perfume tão marcante. Até o dia de hoje, sinto uma falta imensa de Lucas, uma saudade que chega a sufocar o peito. Porém, aquele último recado que ele tanto queria me dar naquele dia, sentado na beirada da cama, e o último abraço que eu tanto queria ter dado nele, vão ter que esperar por uma vida inteira, a minha vida toda. Mas o meu coração me diz com toda a certeza do universo que em algum lugar além daqui, os nossos caminhos ainda vão se cruzar novamente. A minha família odeia tocar nesse assunto, então vou ser bem direto. Aconteceu algo muito assustador com a minha avó, algo que meus tios e primos tentam encobrir com desculpas médicas até hoje. Mas meus pais e eu sabemos a verdade, e é uma parada que me assombra. Tudo começou há 9 anos, quando meus avós sofreram um acidente de carro horrível na rodovia. Eles estavam pegando a estrada de Campinas para São Paulo. Nós somos daqui de Campinas. Marcos, meu avô, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Depois disso, minha avó foi se apagando. Ela foi parando de falar com a gente aos poucos. Os médicos disseram que ela perdeu a fala por causa do trauma emocional gigante do acidente. Ela sentia no fundo da alma que deveria ter ido no lugar do meu avô. Para você ter ideia do nível da culpa, 3 meses depois da tragédia, ela já estava totalmente de cama. Meus pais me contaram que as últimas palavras que saíram da boca da minha avó, antes do silêncio total, foram justamente um desabafo desesperado, dizendo que deveria ser ela ali, morta, e não ele. A família até tentou pagar sessões com um psicólogo, mas não adiantou. Depois daquele dia, mais nenhuma palavra. Nem para os filhos, nem para o terapeuta. Ela só ficava com o olhar perdido para o teto a maior parte do tempo. O curioso é que ela comia super bem quando minhas tias iam cuidar dela. Ela não tinha nenhum problema de saúde físico. Era só o baque emocional mesmo. Segundo meus tios e meus pais, ela só balançava a cabeça dizendo sim ou não quando alguém perguntava algo. Doía muito ver minha avó daquele jeito, presa dentro de si mesma com apenas 62 anos.
Até que um dia minha mãe veio falar comigo muito assustada. Naquela mesma manhã, minha tia tinha ligado em pânico porque acharam pegadas de sapatos grandes pela casa toda. Aquelas marcas não eram de nenhum dos meus tios. Eles nem tinham como ir lá naquela hora porque estavam trabalhando. Ou seja, alguém estranho tinha entrado na casa. Mas quando foram perguntar para minha avó quem era, ela pegou um caderno. De vez em quando ela usava esse caderno para conversar com meus tios escrevendo as coisas. O recado gelou a espinha de todo mundo. Ela anotou que meu avô tinha ido visitar ela naquela manhã e disse para ela ir embora com ele. Minha família achou aquilo um absurdo. Eles juravam que era só a cabeça dela inventando coisas por causa do trauma. Mas o problema é que as marcas de terra no chão batiam certinho com o tipo de bota que meu avô usava para trabalhar. Eles não fizeram a comparação na frente dela, claro, mas pegaram as botas velhas dele e mediram com o rastro que ia da sala até a porta do quarto e terminava bem na entrada. Dava certinho. Depois disso, ela continuou contando para os meus tios naquele caderno que sentia que logo ia aceitar o convite e ir com meu avô. Ela escrevia que ele aparecia quando não tinha ninguém na casa, naqueles momentos de solidão absoluta. Em uma ocasião, ela até perguntou por escrito para os meus tios se eles não tinham esbarrado com ele, porque ele tinha acabado de sair de lá e com certeza ainda estava andando pelo quintal. Mas ninguém via nada, é claro. Eram só alucinações, diziam meus tios. Eles começaram a perder a paciência e a tratar ela com muita grosseria por causa dessa insistência. Até que um dia eu fui visitar a minha avó e a vi bem animada. Ela sorria para a gente sem fazer barulho nenhum, enquanto escrevia no caderno. Ali, ela disse que meu avô agora pedia para ela não ir com ele, para ela ficar e continuar cuidando da gente. Mas o pouco que minha avó escrevia deixava muito claro que ela queria ir com ele, sim. O clima era muito tenso e confuso porque meus tios brigavam e mandavam ela parar de pensar na morte. Mas meus pais diziam que só de olhar nos olhos dela dava para ver que ela não estava mentindo. Ela realmente acreditava de pé junto que via meu avô. E os exames feitos em casa mostravam que ela não tinha nenhum problema neurológico que justificasse visões. E então, um dia, minha avó simplesmente faleceu. Não teve nenhum motivo médico aparente, o coração dela só parou. Ela se alimentava bem, não tinha problemas cardíacos, não tinha nada, o que abalou muito todo mundo, obviamente. Mas a última carta que ela deixou ficou perfeitamente gravada na minha memória, porque eu também consegui ler. Ela escreveu assim: "Sei que para os olhos de vocês eu deixei de ser eu, mas não é verdade. Embora eu não consiga me comunicar como eu queria, até este momento em que escrevo, estou totalmente consciente de tudo. Lembro dos meus netos, dos meus filhos, das minhas noras e genros. Marcos foi quem me pediu para ir com ele antes que eu pudesse me despedir direito de todos. Não consigo mais falar, sinto que não mereço ser ouvida. Desde que Marcos se foi e eu fiquei aqui, ele esteve vindo nestes dias para me buscar. Ele diz que vocês não conseguem ver ele, que ele fala com vocês, mas ninguém dá atenção. E quando ele percebeu que só eu consigo conversar com ele, me chamou para acompanhá-lo, mas depois disse que não, para eu ficar aqui cuidando de vocês. Mas vocês não imaginam como é viver sem o marido, sem nem poder dar um adeus. Acho que depois de amanhã eu já não vou estar mais aqui. Se vocês estão lendo isso, é porque já estou com meu marido. O mais bizarro de tudo é que ela não faleceu depois de amanhã, como dizia a carta. Pela data que ela anotou, ela morreu naquela mesma noite. E espalhadas pela casa... Bom, eu não vi isso, mas meus pais e meus tios viram com os próprios olhos. Tinha várias pegadas das botas de trabalho que meu avô usava. Estavam por todo o piso, vindo da cozinha, passando pela sala. Só que dessa vez, ao contrário de antes em que as pegadas nunca entravam no quarto, os rastros sujos foram até lá dentro e chegaram até a beirada da cama. Só tinham marcas de entrada, nenhuma de saída. E foi exatamente ali que minha avó faleceu. Meus pais acreditam fielmente que meu avô veio buscar o amor da vida dele. Já meus tios, para não lidarem com o inexplicável, preferem bater no peito e dizer que ela morreu louca.
Eles falavam coisas horríveis, mas curiosamente, nenhum deles jamais conseguiu explicar como aquelas marcas de bota suja apareceram do nada, caminhando até uma mulher que não conseguia sequer se levantar da cama. Para mim, a resposta é muito clara. O amor e a culpa abriram uma porta que os vivos não deveriam ver. As pegadas sumiram para sempre depois daquela noite. Não sei dizer se cruzar esse limiar foi a salvação ou a perdição dela, mas quando olhei para minha avó no caixão, o semblante dela carregava uma paz que eu não via há anos. Finalmente, ela não estava mais sozinha. A história que minha esposa e eu vivemos no começo do nosso relacionamento se tornou uma ironia bem assustadora. Quando vocês ouvirem tudo o que aconteceu, vão entender exatamente do que eu estou falando. Ela é da cidade de São Paulo e eu sou de Jundiaí. São cidades que ficam a uns 45 minutos de distância. Eu conheci minha esposa em um mercado onde ela trabalhava. A família dela vendia comida lá dentro do mercado municipal, bem de frente para o Parque Dom Pedro. Como eu trabalhava como motorista de frete, eu costumava viajar muito para São Paulo. E foi assim que eu comecei a frequentar o lugar e a ver ela sempre. Com o passar do tempo, eu não conheci só ela, mas também a tia dela. A tia era um verdadeiro encanto de pessoa, muito boa mesmo. Só que as coisas começaram a mudar quando as minhas intenções ficaram claras. Ficou óbvio que eu queria conhecer ela melhor, que eu queria algo além da amizade. E nós começamos a nos aproximar muito rápido. Na segunda vez em que ela já sabia que eu gostava dela, eu fui até lá para comer e para ver ela. E foi nesse dia que eu conheci a avó dela. Minha esposa quase não falava dessa avó. A única coisa que ela tinha me dito era que a velha raramente ia lá na barraca de comida. A tia dela também nunca falava da velha com nenhuma alegria ou entusiasmo. Então eu logo imaginei que elas não se davam bem. Mas naquele dia específico, eu cheguei na barraca de comida e não vi minha futura esposa. Às vezes, ela saía para ir ao banheiro ou para fazer algum favor bem na hora em que eu chegava. Eu também não vi a tia dela. A única pessoa ali era uma senhora. Deduzi que fosse a avó, pois era a única mulher atendendo as pessoas naquele momento. Assim que me sentei, a senhora olhou para mim e disse: "Olá, como está, Marcelo? Veio ver minha neta? Eu já vou servir a sua comida enquanto ela não chega. Não se preocupe." Gente, pensem comigo. Não era uma coisa de outro mundo a velha saber meu nome. Eu simplesmente achei que minha namorada tinha falado de mim para ela. Só que a gente estava no ano de 2003. Naquela época, não era fácil ter uma foto da pessoa na tela do celular. A velha só tinha um daqueles telefones muito antigos. Eu não fazia ideia de como ela conseguiu me reconhecer só de olhar para mim. Mas tudo bem. Eu já estava ali com ela. A velha me serviu a comida que eu sempre pedia. Ela preparou tudo rápido até demais. E nada de minha esposa chegar. E eu falo esposa, pelo costume de hoje em dia. Mas naquela época a gente ainda nem namorava. Mesmo com a dúvida se ela ia aparecer ou não, eu decidi que ia perguntar para a senhora. Tinha alguma coisa naquela velha que me dava um pressentimento muito ruim. Uma sensação pesada. O tempo foi passando e eu precisei me levantar para ir embora. Eu fui pagar a comida para a senhora, mas ela me disse que não precisava. Ela falou para eu deixar por isso mesmo e que eu pagasse depois, dando uma carona para ela até Jundiaí. Aquilo me pegou de surpresa. Antes de eu sair, ela me entregou um saquinho pequeno e disse que era um doce de lembrança. Fiquei me perguntando o que será que contaram sobre mim para essa senhora. Não era uma coisa ruim, não me deixava irritado. Mas por que ninguém nunca me falou coisas boas sobre ela? Eu comecei a caminhar em direção à saída do mercado. Bem na porta, eu vi que minha esposa estava chegando. Ela vinha carregando umas sacolas pesadas. E a primeira coisa que ela fez não foi me dar um cumprimento como de costume. Ela olhou para mim desesperada e disse: "Diz para mim que você não comeu o que minha avó te deu. Me dá isso aqui." Eu não sei como minha esposa conseguiu ver aquele saquinho pequeno na minha mão. Quando eu entreguei, ela abriu, tirou o chocolate lá de dentro, olhou fixamente para ele, deu uns passos para o lado e jogou o chocolate direto na lixeira.
Ela virou para mim e perguntou se eu tinha uns minutos para me explicar a situação. Eu disse que sim. Então, nós demos alguns passos para nos afastar da porta do mercado. E um detalhe importante: a barraca da família dela não tinha visão direta para o lugar onde a gente estava escondido. Nós começamos a conversar e ela me disse o seguinte: tem uma coisa que eu não te contei sobre minha família. Na verdade, é sobre minha avó. Ela não costuma vir muito ao mercado porque sabe que não é bem-vinda no meio da gente. Olha, minha avó é uma bruxa. E das piores. Infelizmente, ela é uma mulher muito grosseira, muito interesseira. Nem eu e nem minha tia contamos nada sobre você para ela, justamente porque ela é uma pessoa muito ruim. Ela está olhando para a gente agora, não está? Minha esposa só fez um sinal com os olhos, pedindo para eu olhar por cima do ombro dela. E lá estava. No final de um dos corredores do mercado, a velha estava parada de pé, nos encarando de longe. Ela tinha saído da barraca e dava para ver no rosto dela uma raiva enorme. Uma raiva que eu não conseguia entender. Minha esposa mandou eu parar de olhar para a velha. Ela continuou: eu quis tirar da sua mão o que minha avó te deu antes de te explicar o que era. Aquilo era para te deixar doente, uma doença muito ruim. Ela não quer que ninguém da nossa família se envolva com uma pessoa que ela não aprove primeiro. Mas o que isso importa para ela? Eu nem sabia que ela tinha vindo hoje. Minha tia é quem devia estar na barraca. Você não viu minha tia lá? Eu respondi que não. E naquele ponto da conversa, tinha muita coisa que não fazia sentido na minha cabeça. Como minha esposa sabia que a avó tinha me atendido. Como ela sabia do chocolate dentro do saquinho. Eu fiz essas perguntas para ela, e ela me respondeu com muita seriedade. Tem mais uma coisa. Você é livre para acreditar em mim ou não, mas eu vou te explicar tudo. Acontece que minha tia e eu herdamos uma coisa de minha avó. Pelo menos minha tia já conseguiu se livrar disso, porque ela não quer saber de nada que venha de minha avó. Ela não quer carregar uma coisa dessas, Deus me livre. Eu acabei demorando muito. Talvez você ache que isso é coisa de gente louca. Eu te entendo, mas eu consigo sentir quando minha avó está por perto. Eu não sei te explicar o que eu sinto. É uma sensação muito pesada, muito ruim. E eu também não sei como eu soube que ela tinha te dado aquilo. Talvez seja porque eu senti que você estava carregando um objeto dela. E olha só, eu não estava enganada. A gente nem oficializou o namoro ainda, e ela já está tentando separar a gente. Naquele dia, minha esposa me revelou atrocidades que a velha já havia cometido contra outras pessoas. O objetivo daquele chocolate enfeitiçado era destruir nosso futuro antes mesmo dele começar. Mas a maldade dela teve o efeito reverso. Pouco tempo depois, minha esposa procurou ajuda para cortar de vez aquela herança maldita que corria em seu sangue. Ao invés de nos separar, enfrentar aquele terror sobrenatural lado a lado, nos uniu de uma forma inquebrável. É por ter sobrevivido ao pior da magia ruim que hoje, décadas depois, nós seguimos vivos, blindados e felizes em nosso casamento.